Eu gostaria de voltar um pouquinho na história da humanidade mesmo, né? Nem história do Brasil, para a gente entender por que essas coisas não acontecem nos Estados Unidos, né? Manda aí. Os Estados Unidos nasce tanto do Bill of Rights quanto ah, da Carta Magna de 1215 na Inglaterra, quando um rei queria nomear lá o arcebispo de uma importante catedral e, de repente, não é a vontade dele que é feita, mas a regra que já estava estabelecida. E aí o arcebispo, que foi escolhido então pelo Papa para poder ficar naquele local como arcebispo, ele tem que ficar no exílio porque o rei não queria aceitar aquela regra, né? E era lei. E é assim que nasce a Carta Magna, ou seja, olha, é a primeira vez que um rei vai estar submetido a uma lei, ou seja, o rei não é a lei suprema. A lei suprema é, então, aquela estabelecida, vamos dizer hoje, por exemplo, hoje em dia eles usam a Constituição, né? Uhum. E os fundadores dos Estados Unidos, eles entenderam isso, entenderam que ninguém poderia ter um poder absoluto, um poder supremo, um poder acima dos outros poderes, ou seja, você não ter check and balances, né? Que fugiu agora como é que traduz. Mas o Freios e contrapesos? freio e contrapeso, freio e contrapeso. E aí o que acontece? Isso, isso é tão forte na cultura americana. Você deve ser fã também, eu gosto pra caramba de DC, né? DC Universe. Sim, gosto. Gosto Gosto da mais de DC. anime, mas eu gosto da DC também. Melhor que Então, Marvel hoje em dia. não, a DC, o universo da DC, os desenhos, né, são infinitamente melhores do que o live action, né? Uhum. E foi por indicação do Max Cardoso e do Joe Bennett. O Joe Bennett trabalhou, né, pra DC e tal, pra Marvel. É um brasileiro que é desenhista pra fera e foi perseguido porque não reza a cartilha da esquerda. Mas enfim, por conselho do Max, eu fui assistir alguns episódios. E tem um episódio chamado Doom, do Batman, onde o inimigo lá, o vilão, ele consegue pegar um plano do Batman e freia toda a Liga da Justiça. Nisso que ele freia toda a Liga da Justiça com o plano do Batman, o Batman vai lá, desfaz, enfim, acabou o desenho, termina o episódio, maravilhoso, um filme, né? E a Liga da Justiça vai julgar a traição do Batman, né? Porque o Batman tinha um plano para poder frear todos eles e não falou com ninguém. Pode crer. Quando o Superman ainda tá falando isso, a Mulher Maravilha fala assim: antes de qualquer julgamento, o Batman tem que apresentar a defesa. Então, due process. Está no desenho, né? E aí o Batman vira e fala assim: se vocês acham que vocês podem viver com unchecked power, né? Ou seja, um poder que não tem um contrapeso, então eu não pertenço mais à Liga da Justiça. O próprio Batman meio que sai no final do filme, porque ele fala: se vocês acreditam que vocês não podem ter nenhum plano de defesa, então meu lugar não é aqui. Tô dando spoiler aqui, né? Se alguém quiser assistir depois. Mas faz Aí, sentido. Porque isso significaria que os heróis estão se colocando acima de qualquer coisa. Eles não tem alguém que poderia pará-los. Eles não querem ser parados de nenhuma forma. isso. E o Batman não confiava que o governo pudesse fazer isso, né? Isso tá no Civil War, né, da Marvel. E o Superman, como um sinal de lealdade, entrega ao Batman uma bala de kryptonita. Uma munição, né? De kryptonita. Aham. Caso a Liga da Justiça venha a servir não mais aos homens, ao povo da Terra, então o Batman era o único homem justo que o Superman confiaria entregar aquela bala para que, aquela munição, para que ele pudesse ser freado. Ou seja, essa noção de checked power, né? Ou seja, poder que pode ter pesos e contrapesos, ela é tão vigente nos Estados Unidos que ela está em desenho animado. Ela tá em filme de cartoon, né? Sim, Ou sim. seja, no Brasil, Eles isso passam esse conceito para as crianças desde cedo, né? É um processo de educação da própria cultura americana, né? Eles ensinam os princípios da democracia deles embutida nos personagens que são referência para uma garotada aí, para um monte de gente. E para adulto também, né? Que também gosta de ver isso aí. porque, convenhamos, né, Monark? O que acontece se aqueles que eu e você consideramos serem bons tivessem poderes absolutos? Vai chegar uma hora que eles são seres humanos, eles vão tomar decisões ruins e tem que ter um contrapeso, seja lá de quem vier, para poder impedi-los. Sim. Isso tem que existir. Sim. Quem não consegue entender isso, pensa que é Deus. Sim, exato. Porque
Ele acha. E pensa, e sempre tem esse pensamento mesmo. Sempre esses caras que são autoritários pra caralho, eles se sentem fazendo a coisa boa, né? Será que. Olha, eu acho, não sei se o Alexandre de Moraes pensa que tá fazendo maldade, tá ligado? Eu acho que talvez na cabeça dele ele esteja realmente protegendo algo, entendeu? Mas. O Alexandre, eu já acho que ele tem um perfil de psicopata mesmo, né? Você o acha, Barroso, sim. O Barroso tem esse perfil que você acabou de dizer, que é o perfil do histérico, né? O Barroso, o Lula. Eles têm esse perfil de acreditar na própria mentira, sabe? De pronunciar as coisas. O que é o histérico? O histérico é aquele que não fala o que vê, mas ele passa a sentir aquilo que ele está falando. Pode crer. Esse é o histérico. O Lula sente o que ele fala. Ou seja, ele já começa a sentir não mais aquilo que está ao redor dele, mas aquilo que ele está falando. Então, ele é um bom mentiroso, né? esse é o próprio do histérico. O Sim. Lula é assim, o Barroso é assim. Já o Dirceu e o Alexandre de Moraes, não, ele já tem um perfil sem sentimento, já é um perfil muito mais característico de um psicopata. Frio e calculista. Uhum. Entendi. É, preocupante, né? Porque a gente então tem um cara que pode ter um perfil psicopata com poderes supremos mesmo, né? Porque eu falo isso pra galera, a partir do momento que ele tem ele se deu o luxo de ignorar a Constituição, que está claramente vedando censura em qualquer hipótese, e ele ignora, significa que não existe mais nada. Não existe mais a bala de criptonita do Alexandre de Moraes, entendeu? Não tem mais nada que freie o cara. Porque é a Constituição que delimita os poderes dele. Se ele pode ignorar o que delimita os poderes dele, ele não tem limite nos poderes dele. E hoje a gente vive numa ditadura do judiciário justamente porque a gente tem um judiciário sem nenhum contrapeso, sem nenhum freio, nenhum contrapeso, né? Eles vão dizer que tem, né? Porque na tese existe, que é o Senado poder fazer ali então o processo de impeachment, derrubar, mas só que isso é para derrubar um ministro. O problema que está acontecendo agora é que a própria corte como um todo aceitou uma interpretação absurda com relação à abertura dos inquéritos das fake news, que começou para perseguir um procurador da Lava Jato, censurou a revista que era lá a revista Cruzoé, né, do antagonista, sim. E depois o próprio Terça Livre. E é o STF como instituição quem está fazendo isso. Ou seja, o Alexandre de Moraes ele está ali enquanto pessoa, como agente, né? Mas a instituição como um todo é quem está fazendo isso. E aí como é que o Senado para o STF inteiro? Isso é um pepino. Nós estamos diante de um problema um tanto complexo, porque se ainda existisse, de fato, e não apenas no papel, o contrapeso do Senado, nós poderíamos, então... aqui está dizendo New Audio Detector. Vocês estão me ouvindo bem aí? Toma, tá de boa. Tá com um pequeno chiadinho só, mas... Pois é, eu tô ouvindo esse chiado. Também tô ouvindo esse chiado. É meio corrente elétrica. Se tiver um fio elétrico passando por cima do fio do microfone, talvez seja algo assim. Deixa eu tirar o fone aqui. Será que se eu... Vamos continuar, depois vamos, depois eu tento aí, tirar. senão vai... Exato. Vambora. E aí o problema de você ter soluções em tese é que essas soluções elas não estão no mundo real. E debater palavras, como por exemplo, não, nós defendemos a democracia. Então, você precisa dizer o que é democracia? Prender pessoas sem o devido processo legal? Democracia é você não ter acesso aos autos? Democracia é você mandar invadir casas de pessoas usando o poder executivo, né? Que é uma das coisas que os americanos aqui, os meus advogados, quando iniciaram o meu processo de asilo, eles tiveram uma grande dificuldade de entender como que a Polícia Federal, que é do poder executivo, estava obedecendo uma ordem do poder judiciário para atacar o próprio executivo. E uma ordem ilegal ainda, né? Pior ainda. Sim, os americanos tinham dificuldade de entender isso, né? Porque isso não entra na cabeça deles. E aí, o que aconteceu foi, no Brasil, o que está acontecendo nesse exato momento é um imbróglio jurídico onde a obviedade não é discutida. A obviedade você tem as decisões monocráticas de um e outro ministro da Suprema Corte, sendo que ninguém mais está respeitando a própria Constituição e quem deveria guardá-la é quem está
ferindo-a de morte. Pois é. É o maior inimigo mesmo. Não E sei. é por isso que eles usam a palavra democracia, né? Porque é uma estratégia clara. Se você vai fazer algo de errado, se coloca totalmente o oposto, como se fosse o defensor como se você fosse o defensor daquilo que você quer destruir, e acuse os seus inimigos como se fosse o inimigo daquilo que você quer destruir. Então, é isso que eles estão fazendo. É uma tática bem perversa e calculada, entendeu? Por isso a palavra democracia, porque eles sabem que eles estão destruindo a democracia. Então eles têm que se fingir de defensor dela, enquanto as destroem. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarchx. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!